Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz se senta na beira da cama, ainda processando a revelação feita por Clarice. A voz da mulher ecoava em sua mente, repetindo as palavras que mudaram tudo. Você tem o direito de saber a verdade. Beatriz tenta organizar seus pensamentos, mas a confusão a domina. Sentimentos de surpresa, medo e curiosidade se misturam, tornando difícil distinguir o que sente de fato. Afinal, que verdade era essa que Clarice insistia tanto em contar? Enquanto isso, na casa de Ana Maria, o clima é de tensão. A notícia do envolvimento de Yolanda e Ulisses em um esquema de desvio de materiais da fábrica chega aos ouvidos da matriarca. Furiosa, Ana Maria não poupa críticas. Eu avisei que essa aliança ia trazer problema. Agora estamos com o nome manchado. Esbraveja, lançando um olhar acusador para ambos. Ulisses tenta se defender, mas Yolanda, orgulhosa, permanece em silêncio, como se as acusações não a afetassem. Do outro lado da cidade, Alfredo inicia seu programa de rádio de maneira inusitada. Hoje, amigos ouvintes, trago uma notícia que me entristece profundamente. Nosso microfone, aquele que nos acompanhou por tantos anos, foi roubado. A notícia pega a comunidade de surpresa. Mas Nelson, técnico da rádio, logo desmistifica o caso ao perceber que o microfone não tinha grande valor financeiro. Isso é coisa de quem quer chamar atenção. Não vale nem o trabalho de procurar. No meio de todo esse caos, Ronaldo decide tomar uma atitude. Depois de muitos dias refletindo, ele procura Celeste. Eu fui um idiota. Sei que errei, mas não consigo suportar a ideia de te perder. As palavras são sinceras, carregadas de arrependimento. Celeste, embora ainda magoada, percebe que o pedido de perdão é verdadeiro. Mas será o suficiente para apagar o que aconteceu? Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Após o incidente na boate, Giovanni começa a reconsiderar a oferta feita a Lígia. Ele teme que o comportamento agressivo de Raimundo possa causar problemas futuros e, por isso, decide suspender temporariamente o convite. Não quero me envolver em um drama pessoal. Talvez seja melhor repensarmos essa parceria, diz Giovanni à cantora, com um tom decepcionado. Lígia fica devastada com a decisão de Giovanni. Para ela, aquela era uma oportunidade única de se destacar em sua carreira e deixar para trás o passado conturbado com Raimundo. No entanto, mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Determinado a garantir que Lígia não deixará o país, Raimundo resolve tomar medidas ainda mais drásticas. Ele decide invadir o camarim da cantora na boate, aproveitando-se de um momento em que ela está em uma reunião. Completamente obcecado, ele começa a revirar gavetas, prateleiras e armários em busca de algo que possa impedir sua viagem. Depois de alguns minutos, Raimundo encontra o que estava procurando: o passaporte de Lígia. Sem pensar duas vezes, ele o pega e, em um gesto de pura irracionalidade, começa a rasgá-lo em pedaços. Os papéis caem ao chão, fragmentados, enquanto Raimundo respira pesado, como se tivesse conquistado uma vitória. Se você acha que vai me deixar para trás, está muito enganada, murmura ele para si mesmo, convencido de que seu ato foi justificado pelo amor que sente por Lígia. No entanto, o efeito do ato de Raimundo é devastador. Quando Lígia descobre que seu passaporte foi destruído, ela entra em estado de choque. Você fez o quê? Exclama incrédula ao ver os pedaços espalhados pelo chão do camarim. Você perdeu completamente a noção. A revolta de Lígia é imediata. Ela não apenas se sente violada, mas também percebe que Raimundo ultrapassou qualquer limite aceitável. Você invadiu minha privacidade. Isso é crime. Você não tem o direito de controlar minha vida desse jeito, diz ela, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto recolhe os restos do passaporte. O ato de Raimundo também afeta diretamente Giovanni, que decide cancelar de vez o convite feito a Lígia. Não quero me envolver em um escândalo desses. Não posso colocar minha reputação em risco, afirma o empresário. A decisão dele é um golpe duro para Lígia, que vê sua chance de carreira internacional escapar por entre os dedos. Diante de toda essa situação, Lígia toma uma decisão firme. Ela não pode mais continuar ligada a Raimundo de forma alguma.
A mãe de Celeste, que até então relutava em buscar um desquite oficial, decide agir. Eu vou procurar a justiça. Não quero mais estar presa a você. Isso precisa acabar, afirma ela, com convicção, deixando claro que pretende solicitar a separação legal o quanto antes. Raimundo, por sua vez, parece não compreender a gravidade de suas ações. Eu fiz isso por amor. Eu não podia deixar você ir embora. Component Placement justifica-se, tentando convencer Lígia de que suas intenções eram nobres, mas a cantora não se deixa manipular. Isso não é amor, Raimundo. Isso é controle, e eu não vou permitir que você continue me oprimindo. A decisão de Lígia de recorrer à justiça marca um ponto de virada definitivo na trama. A cantora está determinada a retomar o controle de sua vida e sua carreira, independentemente das ameaças e das manipulações de Raimundo. Ela sabe que precisará enfrentar um processo legal para se desvencilhar oficialmente do ex-marido, mas está disposta a seguir em frente. Nos bastidores, Celeste, filha de Lígia, apoia a decisão da mãe. Você precisa se libertar dele, mãe. Ele não pode continuar te controlando desse jeito, diz a jovem, preocupada com o bem-estar de Lígia. O ato invasivo de Raimundo não só destrói qualquer chance de reconciliação, como também expõe sua personalidade obsessiva e tóxica. Agora, ele terá que lidar com as consequências legais de suas ações, enquanto Lígia busca, enfim, a liberdade que tanto deseja. O destino de ambos parece traçado. Enquanto Raimundo afunda em sua obsessão e solidão, Lígia se fortalece e busca construir um futuro onde finalmente será dona de si mesma. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, quando Beatriz começa a juntar as peças de um mistério que a intriga há tempos. Durante a festa de aniversário de Bia, ela observa atentamente as velas do bolo e, ao contar o número exato, percebe algo estranho. Bia está completando 18 anos. Essa revelação faz Beatriz deduzir que Bia não pode ser sua irmã biológica. O pensamento se torna uma obsessão e ela decide buscar respostas. Enquanto isso, Ronaldo, que carrega segredos do passado, finalmente confessa a Celeste que armou para que ela acreditasse que Mauro era Genoca. A revelação deixa Celeste perplexa e revoltada com a manipulação, mas antes que ela consiga reagir, Beatriz passa mal devido à pressão das recentes descobertas. Clarice, sempre atenta à saúde da filha, corre para acolhê-la e garantir que ela esteja bem. Paralelamente, Nelson, que sempre se envolve em confusões, toma uma atitude arriscada ao esconder o microfone de ouro roubado de Alfredo dentro do sofá de sua casa. O microfone, que tem grande valor sentimental para Alfredo, desapareceu misteriosamente, deixando o cantor arrasado. Sem saber onde procurar, Alfredo entra em desespero e, ao perceber que seu objeto mais precioso sumiu, ele desmaia de choque. Enquanto a festa de Bia continua, Topete e seus amigos chegam para animar o evento. No entanto, a presença deles não é bem recebida por Zélia, que fica furiosa ao vê-los. A revolta de Zélia aumenta quando ela percebe que Beatriz deixou a festa de forma abrupta. Desconfiada, Zélia começa a formular um plano para descobrir a verdadeira origem de Bia. Ela acredita que há algo sendo escondido e está determinada a revelar toda a verdade, custe o que custar. Antes de continuar, já deixe seu gostei e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Beto, que também estava na festa, nota a ausência de Beatriz e decide procurá-la. Ele percorre os arredores, perguntando se alguém a viu, mas não consegue encontrá-la. A preocupação toma conta dele, especialmente porque sabe que Beatriz não estava bem. Determinado a falar com ela e esclarecer o que está acontecendo, Beto promete não desistir até encontrá-la. Enquanto isso, Ana Maria tem uma surpresa desagradável ao flagrar Ulisses e Yolanda juntos. A cena a deixa furiosa e ela não hesita em confrontá-los. O que está acontecendo aqui? Zrenia questiona Ana Maria, exigindo explicações. Ulisses tenta se justificar, mas a tensão no ambiente é evidente. Yolanda, por sua vez, permanece em silêncio, sabendo que qualquer tentativa de explicação pode piorar a situação.
Não foi nada demais. Foi só um susto, diz ela, sem entrar em detalhes. Mas Beto percebe que algo está errado. Ele tenta criar um ambiente seguro para que Beatriz se abra, mas a tensão no ar é palpável. A conversa logo toma um rumo mais delicado quando Beatriz, ainda inquieta, decide questionar Beto sobre o que ele sabe a respeito da idade de Bia. Esse assunto desperta antigas inseguranças, mas Beto vê aí uma oportunidade de abordar o tema que mais os afasta: a acusação de que teria espancado Basílio após uma provocação. Olha, Beatriz, a gente precisa conversar sobre tudo isso, começa ele tentando manter a calma. Eu não agredi o Basílio. Você viu com seus próprios olhos que ele estava com a dona Maristela naquele dia na loja. Isso não é prova suficiente de que ele mentiu? Beatriz, no entanto, permanece cética. Apesar de ter flagrado Basílio com Maristela no provador da loja, ela não consegue superar completamente suas dúvidas em relação ao caráter de Beto. A lembrança de todas as manipulações e intrigas que marcaram seu passado ainda pesa em seu coração. O fato de o Basílio ter um caso com a dona Maristela não significa que você não tenha batido nele, Beto, responde Beatriz, com um olhar sério e distante. Suas palavras são um golpe direto no coração do fotógrafo, que vê suas esperanças desmoronarem mais uma vez. Beto tenta se defender, mas percebe que qualquer argumento parece insuficiente diante das desconfianças de Beatriz. Eu achava que você me conhecia melhor. Pensei que depois de tudo o que a gente viveu, você fosse capaz de enxergar quem eu realmente sou, desabafa ele, com um tom de voz embargado pela tristeza. Mas Beatriz não cede. Para ela, as feridas do passado ainda estão abertas, e confiar novamente em Beto parece um desafio quase insuperável. Não se trata só de você, Beto. Eu não consigo apagar tudo o que aconteceu. Cada vez que tento te dar uma chance, algo me faz voltar atrás. Desiludido, Beto percebe que suas palavras não têm o impacto desejado. Ele entende que a barreira que os separa é maior do que ele esperava. Eu deveria ter imaginado que nada mudaria para você, diz ele, antes de se levantar e caminhar em direção à porta da pensão. Glorinha, sempre prática e direta, tenta fazê-la ver as coisas de uma perspectiva diferente. Você precisa decidir se vai viver presa ao passado ou se vai dar uma chance ao presente. O Beto parece sincero, mas só você pode saber se está disposta a acreditar nele. Enquanto isso, Beto retorna ao seu estúdio, onde tenta afogar suas mágoas no trabalho. Ele revisa fotos antigas, relembrando os momentos felizes que passou ao lado de Beatriz. Cada imagem é uma lembrança dolorosa do que eles já foram e do que poderiam ter sido. A situação entre os dois parece caminhar para um impasse, mas o destino pode ainda reservar novas surpresas. Será que Beatriz conseguirá superar seus medos e abrir seu coração novamente? Ou será que Beto precisará encontrar uma maneira diferente de provar sua inocência e reconquistar a confiança da mulher que ama? As respostas para essas perguntas ainda estão por vir, mas uma coisa é certa. O caminho para a reconciliação será repleto de desafios e ambos terão que enfrentar seus próprios demônios antes de encontrarem a paz que tanto desejam. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz está inquieta. Depois de uma conversa reveladora com Ronaldo, a jovem começa a juntar as peças de um quebra-cabeça que há tempos a atormentava. A sensação de que algo estava fora do lugar sempre a incomodou, mas agora tudo começava a fazer sentido. Ela observa de longe Bia, que se diverte na festa, cercada pelos amigos e familiares. No entanto, um pensamento toma conta de sua mente: ela não é minha irmã. Com a confissão de Ronaldo ainda ecoando em sua cabeça, Beatriz se sente traída. Ele admitiu ter armado uma situação para que Celeste acreditasse que Mauro era o pai de Genoca. O peso dessa mentira se torna insuportável, e o coração de Beatriz dispara. Sentindo-se sufocada, ela deixa a festa sem que ninguém perceba. Enquanto caminha pelas ruas desertas, as lembranças de sua infância voltam como um vendaval. Ela precisa de respostas, e a única pessoa que pode fornecê-las é Clarice. Em sua casa, Clarice recebe Beatriz com preocupação. A jovem está pálida e trêmula. Ao perceber o estado da filha, Clarice a abraça com carinho, tentando acalmá-la. Entre soluços, Beatriz desabafa. E Clarice, preciso saber a verdade. Bia não é minha irmã, não é? E questiona Beatriz, encarando a mãe com olhar aflito.
Clarice hesita por um instante, mas decide que não pode mais esconder a verdade. Beatriz, antes de me casar com Juliano, eu já era mãe de Bia. Ela é filha de outro relacionamento. Sempre quis protegê-la e garantir que vocês crescessem como irmãs. Nunca imaginei que isso causaria tanta dor. A revelação cai como uma bomba para Beatriz, que tenta processar as informações. Seu mundo parece desabar, mas o abraço de Clarice a faz sentir que, apesar de tudo, ainda tem um porto seguro. Enquanto isso, na casa de Nelson, outra trama se desenrola. Ele, preocupado em se livrar das evidências do crime, esconde o microfone de ouro roubado de Alfredo dentro do sofá. Cada passo seu é marcado pelo medo de ser descoberto. Nelson sabe que se a verdade vier à tona, sua reputação estará arruinada. Pouco depois, Topete e seus amigos chegam para a festa de Bia, animados e barulhentos. O clima de celebração, porém, é interrompido por Zélia, que não consegue esconder sua irritação. Ela não aprova a presença de alguns convidados e faz questão de deixar isso claro. E isso é um desrespeito. Essa festa virou um caos, exclama Zélia, cruzando os braços em sinal de reprovação. Em meio ao tumulto, Beto, preocupado com o paradeiro de Beatriz, decide procurá-la. Ao perceber que ela deixou a festa sem avisar, um sentimento de angústia o domina. Ele sai pelas ruas tentando encontrá-la, mas seus esforços parecem em vão. Enquanto isso, Zélia, intrigada com a história de Bia, começa a planejar uma maneira de descobrir a verdadeira origem da jovem. Algo em toda essa situação não lhe parece certo, e ela está determinada a desvendar os segredos que Clarice tanto insiste em esconder. Em outro ponto da cidade, Ana Maria vive seu próprio drama. Ela flagra Ulisses e Yolanda juntos, em um momento de cumplicidade que deixa claro que há algo mais entre eles do que uma simples amizade. A decepção toma conta de Ana Maria, que se sente traída pelo homem que tanto confiava. Enquanto isso, Alfredo vive um pesadelo ao perceber que seu valioso microfone de ouro foi roubado. O desespero toma conta dele, e ao dar falta do objeto, ele desmaia, tamanho o choque. O microfone não era apenas um bem material, representava sua história e conquista no mundo da música. Agora, tudo parecia perdido. De volta à casa de Clarice, Beatriz tenta digerir tudo o que ouviu. Clarice a observa com ternura, entendendo que sua filha precisa de tempo para assimilar as revelações. Eu nunca quis que você se sentisse assim, Beatriz. Sempre fiz o que achei melhor para nossa família. Espero que um dia você consiga me perdoar, diz Clarice com os olhos marejados. Beatriz respira fundo, tentando controlar a confusão em sua mente. Apesar da dor, uma coisa é certa, sua relação com Bia nunca mais será a mesma. Na festa, a ausência de Beatriz é. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a notícia do sequestro de Celeste cai como uma bomba e Edu não perde tempo em avisar Raimundo sobre o ocorrido. Desesperado, Raimundo tenta encontrar uma solução rápida para resgatar sua filha. Enquanto isso, Ronaldo decide revelar um segredo que guardava há tempos. Mauro, o responsável pelo sequestro, tem um passado duvidoso e é uma ameaça constante. Essa informação deixa Raimundo ainda mais determinado a proteger Celeste e garantir sua segurança. Celeste, por sua vez, mostra toda sua coragem ao conseguir escapar das garras de Mauro. Com um plano improvisado, ela aproveita um momento de descuido do sequestrador e foge, correndo pelas ruas até encontrar ajuda. A fuga de Celeste traz alívio para sua família, mas também acende uma chama de indignação em Raimundo. Furioso com a traição de Mauro, ele o confronta sem hesitação e toma uma decisão drástica. Mauro está demitido, e ele não permitirá que um criminoso continue em sua empresa. Ao mesmo tempo, Raimundo percebe que precisa repensar algumas atitudes em relação à vida pessoal de Celeste. Ao ver o quanto Edu se preocupou e ajudou durante o sequestro, Raimundo finalmente aprova o relacionamento dos dois. O casal, agora com a bênção do patriarca, pode viver seu amor sem receios, e Celeste encontra em Edu o apoio necessário para superar o trauma do sequestro. Antes de continuar, já deixe nos comentários de você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beatriz, tocada pelo gesto de gratidão de Clarice, decide convidá-la para a festa de aniversário de Bia. O convite simboliza uma nova fase na relação entre as duas, marcada por respeito e admiração mútua. Clarice, emocionada, aceita o convite e começa a enxergar Beatriz de uma maneira diferente, percebendo que a jovem está disposta a criar laços sinceros.
Enquanto todas essas tramas se desenrolam, Beatriz faz uma descoberta perturbadora. Bia não pode ser filha biológica de Clarice. Os detalhes que surgem nessa investigação abalam Beatriz, que precisa lidar com a possibilidade de que sua relação com Bia não seja como ela imaginava. Essa descoberta abre um novo capítulo na história, repleto de questionamentos e novas buscas por respostas. Durante um diálogo sincero e emocional, Beatriz questiona Clarice sobre sua história. Clarice, ainda tentando entender os próprios sentimentos, confessa algo que surpreende a todos. Ela já conhecia Beatriz antes de seu casamento com Juliano. Esse detalhe, aparentemente pequeno, cria uma nova camada de mistério. Beatriz descobre que foi cuidada por Clarice até os 2 anos de idade, algo que nunca lhe foi revelado antes. Essa informação a faz questionar o motivo de ter sido afastada de Clarice e por que ninguém nunca mencionou essa ligação no passado. Enquanto isso, Clarice começa a ser atormentada por memórias fragmentadas que insistem em emergir. Ela não consegue explicar por que se sente tão conectada a Beatriz, mas cada encontro entre as duas parece despertar flashes de um passado que Clarice acreditava estar perdido para sempre. Essas memórias são como peças de um quebra-cabeça que começa a se formar lentamente, mas ainda está incompleto. Um dos momentos mais significativos para Clarice acontece quando ela redescobre seu talento artístico. Durante anos, ela reprimiu essa habilidade, mas agora, ao passar mais tempo com Beatriz, a inspiração para desenhar volta com força total. Em uma tarde tranquila, enquanto folheia um velho caderno de esboços, Clarice começa a desenhar quase que instintivamente. Cada traço traz à tona emoções antigas e um sentimento de familiaridade que ela não consegue ignorar. Essa redescoberta a leva a revisitar momentos de sua juventude. Clarice se lembra de como sua paixão pela arte a levou ao Rio de Janeiro, onde participou de uma exposição que mudou o curso de sua vida. Foi nessa época que conheceu Juliano, um homem charmoso e sedutor que a conquistou rapidamente. O relacionamento entre eles foi intenso, mas também repleto de segredos e mistérios. Clarice se questiona se Juliano sabia mais sobre seu passado do que ela própria. À medida que as memórias se tornam mais claras, Clarice começa a suspeitar que Beatriz pode ser sua filha biológica. Essa suspeita a atormenta, pois, se for verdade, significa que alguém manipulou seu passado e a afastou de sua própria filha. Determinada a descobrir a verdade, Clarice começa a investigar os acontecimentos de sua juventude. Ela revisita locais que marcaram sua trajetória e entra em contato com pessoas que fizeram parte daquela época. Durante essa busca, Clarice descobre que Juliano manteve muitos segredos durante o casamento. Ela encontra cartas e documentos que indicam que ele sabia sobre a existência de Beatriz antes mesmo de se casarem. Esse fato confirma suas suspeitas de que houve uma trama para afastá-la de sua filha. A dor dessa descoberta é imensa, mas Clarice não se deixa abater. Ela sabe que precisa ser forte para esclarecer tudo e proteger Beatriz. No final, a jornada de Clarice e Beatriz em busca da verdade se transforma em uma história de amor, perdão e redenção. Elas percebem que, apesar de todas as dificuldades e mentiras, o vínculo entre mãe e filha nunca pode ser completamente quebrado. O reencontro das duas é a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de prevalecer, mesmo diante dos maiores desafios. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Raimundo decide tomar uma atitude importante e vai ao encontro de Beto para discutir o futuro do jornal. Preocupado com a situação, ele acredita que é essencial resolver pendências e garantir que o negócio não desmorone durante a recuperação do amigo. A conversa entre os dois é tensa, mas cheia de intenções positivas. Raimundo está determinado a fazer o que for necessário para manter o jornal funcionando. Enquanto isso, Beatriz decide confrontar Basílio sobre Maristela. Ela não consegue mais ignorar as suspeitas que tem em relação ao rapaz e sua relação com a moça. Durante a conversa, Basílio se mostra habilidoso em despistar a amiga, utilizando argumentos convincentes e desviando o foco das perguntas. Beatriz, no entanto, continua desconfiada.
decidida a investigar mais a fundo. Em paralelo, Ronaldo aceita a proposta de voltar a trabalhar com Raimundo. Depois de refletir sobre suas escolhas e a situação delicada em que o jornal se encontra, ele percebe que sua presença é fundamental para que as coisas voltem aos eixos. O reencontro dos dois traz um sopro de esperança para o futuro da publicação. Zélia, por sua vez, continua em sua jornada de manipulações e intrigas. Ela entra em contato com seu cúmplice misterioso para compartilhar as recentes descobertas sobre Arlete. As informações que reuniu podem ser decisivas para seus planos. E Zélia planeja usá-las para obter ainda mais vantagens sobre seus desafetos. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz, preocupada com o estado de saúde de Beto, decide visitá-lo no hospital. O encontro entre os dois é carregado de emoção. Beto, ainda se recuperando, se sente confortado pela presença da amiga. No entanto, a visita de Beatriz também traz tensão, especialmente quando Bia aparece e provoca um confronto inesperado. Em uma conversa reveladora com Arlete, Zélia joga verde para colher maduro. A idosa, que nunca perdeu as esperanças de encontrar sua neta perdida, acaba soltando informações valiosas. Zélia, então, percebe que está mais perto do que nunca de desvendar o segredo que Arlete guarda às 7 chaves. Ao descobrir que Beatriz é, na verdade, a neta desaparecida de Arlete, Zélia não perde tempo e entra em contato com um cúmplice misterioso. Ao telefone, ela compartilha suas novas descobertas, planejando como usar essa informação para obter vantagens. Mas as investigações de Zélia não param por aí. Ela decide vasculhar ainda mais o passado de Clarice e acaba descobrindo um segredo ainda mais chocante. Clarice teve motivos para esconder sua filha e fugir para longe. O assassinato de Antônio, seu marido, não foi um crime comum. Há indícios de que ele foi morto por causa de um segredo perigoso que envolvia sua família. Clarice, temendo pela vida de Beatriz, decidiu escondê-la no orfanato, acreditando que ali estaria segura. Zélia não consegue conter a satisfação ao ver que todos os seus esforços estão se pagando. A megera acredita que tem em mãos uma arma poderosa para manipular os Alencar e se beneficiar das informações que reuniu. No entanto, o jogo ainda está longe de terminar. Clarice, por sua vez, sente que algo está errado. As investigações de Zélia começam a chamar atenção, e a mãe de Beatriz teme que seu segredo venha à tona. Determinada a proteger sua filha, Clarice decide enfrentar Zélia e impedir que a vilã use suas descobertas para causar mais danos. A tensão aumenta quando Zélia descobre que o assassinato de Antônio pode estar ligado a uma conspiração envolvendo pessoas poderosas. Ela percebe que está lidando com algo muito maior do que imaginava. No entanto, movida por sua ambição desmedida, a megera não recua e continua cavando fundo. A grande reviravolta acontece quando Zélia finalmente revela suas descobertas para Beatriz. A jovem fica em choque ao saber que é a neta de Arlete e que sua mãe escondeu sua verdadeira origem. O impacto das revelações abala Beatriz profundamente, fazendo-a questionar tudo o que acreditava sobre sua própria história. Enquanto isso, Zélia continua articulando seus próximos passos. Ela sabe que tem o poder de destruir ou salvar a família Alencar, dependendo de como escolher usar as informações que possui. Mas a megera também corre riscos. Ao mexer com segredos tão profundos, ela pode acabar despertando inimigos perigosos. A trama de Garota do Momento ganha novos contornos com essas revelações. O passado escondido de Clarice, o mistério envolvendo o assassinato de Antônio e a verdadeira identidade de Beatriz trazem à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Resta saber se Zélia conseguirá sair vitoriosa dessa intrincada teia de segredos ou se será tragada pelas próprias descobertas. Com seu espírito manipulador e uma capacidade inesgotável de causar intrigas, Zélia promete continuar agitando a trama, revelando segredos cada vez mais impactantes e colocando todos os personagens em xeque. Afinal, em Garota do Momento, nada é o que parece, e os segredos mais sombrios estão sempre à espreita.
prontos para vir à luz. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia, sempre persuasiva, decide apostar em sua lábia para convencer Arlete a costurar para ela. Usando argumentos calculados e um toque de empatia, ela apresenta a proposta como uma oportunidade imperdível. Você tem talento, Arlete. É uma chance de mostrar seu trabalho para as pessoas certas. Após alguma hesitação, Arlete acaba aceitando, seduzida pela promessa de reconhecimento, mas sem perceber as intenções ocultas de Zélia. Enquanto isso, Clarice, encantada pela ideia inovadora de Beatriz, decide colocar o plano em prática. Ela aceita dar aulas para as moças do Gente Fina, um projeto social que promete levar conhecimento e empoderamento para jovens de comunidades carentes. A decisão enche Beatriz de orgulho, pois ela vê nisso uma chance de transformar vidas e fortalecer a amizade com Clarice. Lígia, por sua vez, enfrenta uma encruzilhada pessoal. Após receber uma proposta inesperada para viajar com Giovanni, ela busca o apoio de Raimundo, revelando seus medos e expectativas. Não sei o que fazer, Raimundo. É uma oportunidade única, mas sinto que estou deixando algo para trás. Raimundo, embora compreensivo, percebe as entrelinhas e sugere que Lígia se permita viver novas experiências. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Determinada a não embarcar sozinha, Lígia decide convidar Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro. A proposta surpreende o rapaz, que ainda luta para encontrar equilíbrio em sua vida. No entanto, o convite de Lígia reacende nele o desejo de se reconectar consigo mesmo e explorar novos horizontes. O acidente de Beto se torna o foco das atenções, com todos se perguntando o que realmente aconteceu. Bia, fingindo preocupação, tenta desviar as suspeitas enquanto secretamente monitora a situação para garantir que seus planos não sejam descobertos. No final do dia, cada personagem reflete sobre suas ações e decisões. Zélia, satisfeita com o progresso de seu plano, já pensa nos próximos passos. Clarice, animada com suas aulas no Gente Fina, sente que está fazendo a diferença. Lígia, ainda indecisa, decide que o cruzeiro será uma chance de recomeçar, enquanto Ronaldo se prepara para retomar sua posição na agência. A tensão cresce e todos sabem que o desenrolar dos eventos trará consequências irreversíveis. O que começou como pequenas decisões e manipulações agora ameaça explodir em um drama que ninguém poderá ignorar. Beatriz estava inquieta, andando de um lado para o outro na sala de espera do hospital. O som dos passos ecoava no ambiente silencioso, onde o ar parecia carregado de tensão. Desde que soubera do estado crítico de Clarice, não conseguia pensar em outra coisa. A professora de etiqueta, que sempre fora uma figura tão imponente e cheia de classe, agora lutava pela vida em um leito de hospital, inconsciente e vulnerável. O cenário, porém, era ainda mais complexo para Beatriz. A modelo guardava um segredo que vinha sufocando-a há anos. Clarice não era apenas sua mentora, mas também sua mãe biológica. O peso dessa verdade, que ela nunca tivera coragem de revelar, agora parecia insuportável. A possibilidade de Clarice nunca acordar e morrer sem conhecer essa parte de sua história era algo que Beatriz simplesmente não podia aceitar. Beto, observando de perto, sentiu a angústia de Beatriz. Você está muito abalada. Tem algo mais acontecendo, não é? Ele perguntou, a voz cheia de preocupação. Por um momento, Beatriz hesitou. O segredo que ela mantinha parecia pesado demais para ser compartilhado. Mas a visão de Clarice, frágil e imóvel, foi o suficiente para derrubar suas barreiras emocionais. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de finalmente se abrir. Clarice, ela não é só minha mentora, Beto. Ela é minha mãe biológica, confessou com a voz embargada. As palavras ecoaram no quarto, e a expressão de surpresa no rosto de Beto foi imediata. Eu sempre soube disso, mas nunca tive coragem de contar. Não queria abalar a vida dela nem a minha. Mas agora eu tenho medo. Medo de que ela nunca acorde, de que nunca saiba a verdade sobre mim. E pior,
medo de que todas as mentiras e farsas da família Alencar nunca venham à tona. Desabafou Beatriz, as lágrimas finalmente correndo por seu rosto. Beto ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a revelação. Ele segurou a mão de Beatriz com firmeza, olhando diretamente em seus olhos. Eu estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos. Clarice vai acordar e a verdade será revelada. Eu prometo. O apoio de Beto trouxe um pouco de conforto para Beatriz, mas a revelação também levantou novas suspeitas. Ele começou a ligar os pontos pensando no atropelamento que Clarice havia sofrido no passado, evento que marcara o início de sua amnésia. Será que o que aconteceu com ela naquele acidente não foi só um acaso? E se tiver sido causado de propósito? As palavras de Beto despertaram algo em Beatriz. Ela sabia que Juliano e Maristela estavam envolvidos em tramas sombrias, mas até então não tinha considerado a possibilidade de que eles pudessem estar diretamente ligados ao atropelamento de Clarice. A suspeita era perturbadora, mas também fazia sentido. Nos dias seguintes, enquanto Clarice permanecia inconsciente, Beatriz e Beto começaram a investigar discretamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a sombra de Juliano e Maristela pairava cada vez mais evidente sobre os eventos que levaram Clarice àquele estado. Beatriz também começou a refletir sobre sua própria história. Lembrou-se de pequenos momentos da infância, fragmentos que agora ganhavam novos significados. A ausência de Clarice em sua vida, o silêncio em torno de sua origem, tudo isso parecia apontar para um segredo cuidadosamente guardado. Finalmente, após dias de espera, um pequeno sinal de esperança surgiu. Clarice mexeu os dedos e abriu os olhos por um breve momento. Ainda fraca, conseguiu murmurar algumas palavras. Beatriz estava ao seu lado, segurando sua mão. "Mãe, eu estou aqui", disse ela, com a voz embargada. Embora Clarice não conseguisse responder, aquele momento foi suficiente para renovar a determinação de Beatriz. Ela sabia que precisava lutar por sua mãe e pela verdade. Com Beto ao seu lado, estava pronta para enfrentar qualquer desafio, mesmo que isso significasse expor todos os segredos obscuros da família Alencar. A batalha estava apenas começando, mas Beatriz estava decidida. Clarice não poderia morrer sem saber a verdade. E, acima de tudo, os responsáveis pelo sofrimento de sua mãe teriam que pagar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice começa a sentir-se mal enquanto conversa com Beatriz, o que a deixa visivelmente abalada. Em um gesto de confiança, ela pede que Beatriz assuma a responsabilidade de apresentar as alunas bolsistas no programa de Alfredo, já que acredita no potencial e na capacidade da jovem. Beatriz, surpresa, aceita o pedido com determinação, enquanto Clarice se retira para cuidar de sua saúde. Enquanto isso, Celeste enfrenta um momento decisivo em sua vida pessoal. Após uma discussão acalorada, ela toma a difícil decisão de expulsar Mauro de sua casa. A tensão entre eles havia chegado a um ponto insustentável, e Celeste decide que é hora de preservar sua paz e bem-estar. No entanto, Raimundo, seu pai, fica intrigado e questiona a filha sobre o que realmente aconteceu. Ele tenta entender os motivos por trás da decisão de Celeste, mas ela evita entrar em detalhes, preferindo manter certos assuntos em sigilo. Em outra parte da cidade, Juliano confessa a Maristela que foi procurado por Arlete. A revelação causa surpresa e apreensão em Maristela, que tenta entender o motivo do interesse de Arlete por Juliano. Ele explica que a conversa foi breve, mas deixou no ar uma sensação de algo maior prestes a acontecer. Maristela, sempre observadora, decide que é melhor ficar alerta. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto lamenta profundamente que as fotos tiradas por Ulisses de Maristela e Basílio não tenham ficado como esperado. Ele tinha grandes esperanças de usar essas imagens para um projeto especial, mas a qualidade abaixo do esperado frustra seus planos. Determinado a encontrar uma solução, Beto começa a pensar em alternativas para salvar a ideia. Beatriz, sempre perspicaz,
apresenta uma nova proposta a Clarice. Com entusiasmo, ela detalha sua ideia, mostrando o quanto está comprometida em contribuir para o sucesso do programa. Clarice, ainda recuperando-se, escuta atentamente, reconhecendo o talento e a criatividade de Beatriz. O momento sela ainda mais a confiança entre as duas. Por fim, Zélia decide procurar Arlete, movida por uma inquietação que não consegue ignorar. O encontro promete trazer à tona verdades ocultas e esclarecer questões que pairam no ar. Enquanto isso, as peças do intricado quebra-cabeça das relações e ambições de todos continuam a se mover, prenunciando novos desdobramentos que podem mudar tudo. Com essas tramas interligadas, o enredo avança, mostrando que cada personagem, em suas complexidades e desafios, caminha em busca de respostas, soluções e, acima de tudo, redenção. Na manhã seguinte, a notícia de que Lígia fora convidada para cantar